Façamos então a leitura. Ezequiel 36, verso 26 a 27, diz assim: E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora Romanos 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou trazer uma breve introdução sobre Ezequiel, porque não dá para mim, o objetivo não é ministrar totalmente sobre esta passagem. Então eu vou dar simplesmente uma breve introdução a Ezequiel. Deus ordena aqui que Ezequiel, ele profetize as montanhas de Israel, que foram humilhadas e atacadas por nações vizinhas após o exílio. Essas nações cheias de inveja, elas tomaram posse do território ali de Israel. Então Deus prometeu agora o juízo contra elas por suas atitudes e por suas atitudes arrogantes e zombadoras. Todavia Deus não vai agora restaurar Israel baseados em alguns méritos do povo, não, porque não há mérito algum. Israel havia pecado contra Deus, e isto foi a causa da sua expulsão da terra, por causa da sua má conduta do povo. O nome de Deus então ele foi profanado entre as nações, que zombaram dizendo que o Senhor havia abandonado o seu povo. Ou seja, o que Deus está fazendo não é por mérito do povo, mas no zelo por seu próprio nome, que havia sido profanado. Mas em meio a tudo isto, Deus demonstra o seu grande amor, onde nós não o amamos primeiro, mas Ele sim nos amou, como diz lá em 1 João, no seu capítulo 4, verso 19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos é porque Ele de fato foi que primeiro nos amou. Ele então aqui diz que nos dará um coração novo, um espírito novo, e arrancará de nós o coração de pedra, e nos dará um coração de carne, e colocará do seu espírito dentro de nós. Ou seja, irmãos, há uma promessa de renovo de Deus para o seu povo. Mas como entender essa promessa no Novo Testamento? Começamos então pelo altar. Altar do hebraico misbah, lugar de sacrifício. Essa palavra ela aparece 401 vezes. Ela aparece principalmente no Pentateuco e nos livros históricos. Nós temos altares de pedra em Josué 8:31, altares de terra em Êxodo 20:24, altares de madeira e bronze em Êxodo 38:1, e altares de madeira e ouro em Êxodo 30, do 1 ao 6. Esses altares eles eram locais dedicados para prestar culto a Deus, especialmente em ações de gratidão, de louvor e consagração. Os altares eram lugares de encontro com Deus, onde as pessoas reconheciam ali a sua soberania, adoravam e ofereciam sacrifícios. Deus se manifestava naqueles lugares onde haviam corações sinceros, fé e obediência à sua vontade. Mas esses altares, eles tinham algo em comum entre si: eles eram vazios. Eles eram sem vida, eram de pedra, de terra, de madeira, de bronze e de ouro. Mas no Novo Testamento, esta ideia agora ela é reinterpretada,
e colocada agora no sacrifício de Cristo e na nova vida dos cristãos como um sacrifício vivo. Esta agora é a nova aliança de Deus com os homens. Não mais templos de madeiras, não mais templos de metais e de terra. Deus não queria mais fazer uma visita ao homem. Deus, o Deus vivo, queria habitar dentro de um templo vivo. Deus queria habitar no homem. Deus queria habitar agora no cristão. Vós sois templo do Espírito Santo. Isto significa que o cristão é um novo lugar para a presença de Deus. É um novo lugar onde a presença de Deus deve se manifestar. O que é que você acha que acontece quando você vai para a sua casa com este lugar? Com essas 4 paredes, ela se torna um lugar vazio. Mas quando você vai para a sua casa, Deus vai com você. Deus vai dentro de você. As pessoas não vão ver Deus nessas 4 paredes. As pessoas não vão examinar essas 4 paredes, ou julgar essas 4 paredes, ou falar que essas 4 paredes têm ou não a presença de Deus. Mas há um Deus vivo que habita dentro de um templo vivo que é você. Aonde você vai, as pessoas devem ver Cristo dentro de você. Aonde você vai, você é examinado e julgado. Esse não tem jeito de crente, esse não se parece com crente, este de fato aí é um crente. Este não veio para a igreja para passar tempo, ele tem aparência e jeito de crente. Porque as pessoas têm que ver que há um Deus vivo habitando dentro de um templo vivo que é você. Aleluia. Mas agora nós temos um problema aqui. Nós somos um templo vivo. E um templo vivo precisa de um altar para adorar a Deus, prestar sacrifício vivo. Mas um templo vivo sem um altar, que é o nosso coração, ele se torna o quê? Vazio. De onde virá a fé? De onde virá o arrependimento? De onde virá a obediência, se não há altar, que é o nosso coração? Um templo vivo com um coração de pedra, ele não funciona. Um templo vivo, vazio, ele não funciona. Um coração de pedra, ele é insensível, ele é rebelde. Um coração de pedra, ele é rancoroso, ele não perdoa, ele não ama, ele não chora, ele não se alegra. Um coração de pedra, ele nutre ódio, ele nutre inveja. Um coração de pedra, ele não perdoa, mesmo quando a outra parte se arrepende. Usa o passado para ferir o outro, não se importa com a dor e o sofrimento dos outros, ignora pedido de ajuda, mesmo podendo ajudar. Eu não vou, que morra lá sozinho, eu daqui não saio. Nunca admite quando está errado ou quando está errada, não aceita mudar, mesmo que isso prejudique a si mesmo e aos outros. Ele é vingativo, ele é olho por olho, ele é dente por dente, se sente satisfeito ao ver os outros sofrer, como ele ou como ela um dia na vida veio a sofrer. Eu já passei por tudo isso, que ele sinta o mesmo. E isto é um coração de pedra. Planejamentos para devolver o que já recebeu de ruim em vida, para que o outro receba ainda em dobro. Este é um coração de pedra. E é por isso que Deus vai arrancar esses corações de pedra e substituir por um coração de carne, um coração sensível à vontade de Deus, um coração inclinado a ouvir a voz de Deus. Deus quer fazer uma mudança espiritual profunda no meio do seu povo, no meio da sua igreja.
e ele diz: e porei dentro de vós um espírito novo. Deus vai mudar o seu interior, vai te dar uma nova atitude, uma nova mentalidade, sensibilidade espiritual, uma transformação interior no ser humano. Ele diz: e porém dentro de vós o meu Espírito. E aqui ele está falando do Espírito Santo, é a presença de Deus habitando no crente, fortalecendo o crente, capacitando o crente, encorajando o crente para se tornar um instrumento poderoso na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu chego nesta noite na mensagem. Assim também, dos que nos adianta saindo de nossas casas para irmos a templos físicos às vezes enormes, louvores que arrepiam, e ainda assim estarmos a um abismo de distância do céu. Porque Deus não desce onde não há clamor, fogo não cai onde não há sacrifício. Como haverá céu para uma geração que abandonou o altar? Uma geração sem altar nunca verá o céu. Precisamos reconstruir o nosso altar. Altar é lugar de encontro com Deus, onde Deus e o homem se encontravam. Mas hoje temos igrejas que são verdadeiras catedrais, cheias de estrutura, cheias de tecnologia, programas de rádio, de TV, mas cheias de altares vazios, cheias de corações vazios da presença de Deus. Uma geração que a cada dia ela cria métodos de técnicas, marketing, como atrair e entreter as pessoas, mas esqueceu o básico, esqueceu de como se dobrar, como se humilhar, como clamar diante de Deus. O altar, ele não é um simples lugar. O altar, ele não é simplesmente um objeto. Ele é o seu coração, um sacrifício vivo, contínuo diante da presença de Deus. Quebrantamento que rasga a alma. Este é o lugar onde o coração de pedra morre, onde o fogo, onde o ego é crucificado e onde a glória de Deus desce para habitar no homem. Aleluia. É impossível ver o céu se abrir, é impossível ver o avivamento verdadeiro sem passar primeiro por um altar queimando, exalando o cheiro do sacrifício vivo. Temos nos tornado capazes de queimar nossos corações, desejando ardentemente a presença de Deus. João Weller disse: dei-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não amem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Temos que ser forjados, quebrados, incendiados no altar secreto do nosso coração. Mas uma geração sem oração, sem direção, uma geração que anda em círculo, muitas das vezes mesmo que dentro da igreja, anda como quem está perdida. Altar da oração é o nosso GPS espiritual para ter um encontro com Deus. Quando nos perdemos de Deus, deixamos de clamar, nos perdemos da sua presença, do propósito e da verdade. Vivemos cheios de distrações, muitos nem se lembram mais como é orar pela madrugada, como ficavam seus rostos cheios de lágrimas, chorando pelo estado da igreja, como é que estão as almas, um clamor desesperado, puro e verdadeiro. Mas hoje nós temos lindas palavras, discursos bem elaborados, músicas que nos emocionam, mas altares vazios, corações vazios da presença de Deus, corações frios e apagados, endurecidos,
Precisamos, irmãos, urgentemente voltar àquela oração bruta, aquela oração que rasga o coração, aquela oração em que dizemos de joelhos dobrados: Senhor, eu não saio daqui enquanto não sentir a tua presença. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto tu não falares comigo. Deus quer uma oração pura, sincera e verdadeira, que rasgue o céu e que chegue diante da sua santa presença. Aleluia, glória a Deus. Aquela oração que expõe como de fato está a sua alma diante de Deus, porque o céu não se comove, ele não se move com performances religiosas, nada disso. O céu se move com quebrantamento, com uma fome insaciável, com uma fome, com um clamor que não se cala dia e noite. Uma oração que não é só naquele instante, mas é uma oração que é onde você vai, você quer levar Deus contigo. Senhor, tu não me respondeu naquela noite, mas eu estou aqui lutando, eu estou aqui clamando. Eu não estou feliz como está a minha família, eu não estou feliz como eu estou, eu não estou feliz, Deus, como está a igreja atual. É uma oração que quer quebrantamento, que quer rasgar verdadeiramente o céu, que quer ver algo de Deus acontecer. É uma oração que não desiste. Deus, tu não me respondesse ontem, então para mim já deu. Não, Deus quer verdadeiramente corações, altares que se curvem diante de sua presença, que não desistam de orar e de clamar dia e noite, porque é uma batalha espiritual constantemente, para que almas venham até Cristo, para que cristãos se tornem cristãos de verdade, para que lares sejam transformados, vidas sejam transformadas. Não vai ser simplesmente com um dia de oração, com o louvor que você escutou na sua casa, ou porque você veio aqui hoje na igreja, mas vai ser com o altar dobrado dia e noite, orando e clamando, para que o Senhor abra o céu e responda às nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Fogo de Deus não queima em altar sem lenha. A lenha do altar é combustível que mantém a chama acesa, é renúncia diária do tempo gasto na presença de Deus. Este é arrependimento genuíno que purifica. Mas a igreja moderna, ela gosta quando se fala de fogo, ela gosta quando se fala do glamour do avivamento, mas foge do altar, foge do custo. Quer milagres, mas não quer jejum. Quer glória, mas sem renunciar ao pecado. Quer poder, mas sem quebrantamento. O problema é que sem altar, sem o preço pago, sem uma vida crucificada, o fogo que terminamos oferecendo é fogo estranho. Examine, irmão, como estamos vivendo. Examine a sua vida para não apresentar fogo estranho diante do Senhor. Altar fabricado, ele é imitação barata de Deus, e Deus não se manifestará em espetáculos e show de luzes. Ele desce aonde há lágrimas de arrependimento, aonde há silêncio de um coração, aonde há reverência que nos faz tremer diante da sua presença. Aleluia. Vivemos em um tempo onde parecer ser espiritual é infinitamente mais importante do que ser espiritual. Temos pregadores inflamados no púlpito, eles dão um belo show, mas que estão apagados nos seus quartos secretos. Cantores que comovem a massa, dizendo assim: vem Espírito Santo, mas eles mesmos vivem uma vida sem o Espírito Santo. Igrejas que dizem Deus está aqui, mas Ele mesmo já saiu de lá faz tempo. Uma geração de aparência religiosa, sem altar, sem vida, sem temor. Membros de igreja
gente batizada que orava, cantava e que servia. Eles achavam que estavam indo para o céu, achavam que frequentar o templo era o mesmo que habitar em Cristo. Mas muitos quando fecharam seus olhos, o inferno os recebeu, porque eles eram religiosos iludidos. Glória a Deus. Chega o domingo, culto da noite, bancos estão cheios, os hinos são cantados com fervor, homens de ternos e mulheres bem vestidas se ajeitam em seus lugares, enquanto a liturgia ela é impecável, a pregação ela é bem eloquente, as mãos se levantam, as orações se repetem, os olhos se fecham. Está tudo muito bem, está tudo muito lindo, mas o céu permanece em silêncio. Parece que ali está uma igreja avivada, mas Deus que sonda os corações, vê algo que os olhos humanos não enxergam, uma multidão com aparência de piedade, mas com corações que jamais foram rasgados pelo novo nascimento, uma geração com aparência de arrependimento, mas que nunca se converteu verdadeiramente ao Senhor. George Whitefield, ele diz assim, com a sua voz que ele tinha de trovão, ele dizia que a coisa mais triste do mundo não é um homem perdido no pecado, é um homem perdido dentro da igreja, um homem que aprendeu a linguagem da fé, que sabe abrir a Bíblia e pode até pregar, mas nunca nasceu de novo. E é sobre isso que Jesus fala lá em Mateus, no seu capítulo 7, 22 a 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Estamos vivendo uma tragédia espiritual no nosso tempo. Temos igrejas vazias, distante de Deus. Temos igrejas lotadas, mas o céu permanece distante. Temos reuniões semanais, mas poucas almas regeneradas. Temos discipulado, temos cursos, temos conferência, mas onde estamos nos arrependendo? Onde estamos nos quebrantando? Onde estamos que choram pelos seus pecados, como quem compreende o verdadeiro terror do que é ter crucificado Jesus Cristo? Quantos entendem o que é esse terror? Porque se não fosse Cristo, onde você estaria? Mas o altar, o coração, ele permanece ali intocado. E quando o culto termina, o pecado volta de novo a ocupar aquele lugar. O céu não se impressiona com igrejas cheias, Deus não se curva diante de números, Ele busca os corações quebrantados, homens e mulheres que pensam que por frequentar o templo, mas que foram consumidos por um encontro com a sua santidade, que não conhecem o arrependimento como um caminho e não como um evento isolado, e que amam a santidade. Davi compreendeu isso muito bem. No Salmo 51, Davi vai dizer lá no verso 15, 16, 17: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quem ama a santidade, ele não ama porque foram ensinados a amar, mas porque foram transformados por dentro. O problema é que muitos confundem a estrutura com a essência e pensam que por participarem da denominação, por seguirem doutrinas corretas, por repetirem versículos, por servirem no ministério, estão salvos.
Jesus não morreu em uma cruz para criar frequentadores de culto. Ele morreu para criar novas criaturas salvas em Jesus Cristo. Não pensem porque você frequenta o culto, porque você lê a Bíblia, porque você canta na igreja, porque você prega, porque você está no ministério, isto te garante salvação. Deus sonda todos os nossos corações, e Ele sabe o que há na aparência do homem. Não adianta fingir. Para qualquer um de nós aqui tudo bem, mas para Deus, a Bíblia diz que tudo está patente diante dos seus olhos. Para onde eu irei, diz o salmista? Se eu subo, tu estás, se eu desço, tu também estás. Para onde eu me esconderei da tua presença? Não adianta fingir ser aquilo que Deus sabe que você não é. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E eu vou me terminar, mas ainda há uma promessa. Ezequiel 36 vai dizer assim: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Aleluia. E aí onde é que a gente vai linkando as coisas, o Antigo com o Novo Testamento? Isto se cumpriu lá em Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito veio permanentemente sobre nós. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Precisamos do Espírito Santo para colocar de novo fogo no nosso altar. Em corações frios, em corações apagados, em corações endurecidos. Precisamos clamar ao Espírito Santo para sentirmos verdadeiramente a presença de Deus. Há um testemunho de um irmão do interior, não é historinha, não lembro nomes. Ele era um ignorante, não de estudo, mas de não querer saber nada com Deus. Não querer saber de ouvir de Bíblia, de crente, de Deus, de Jesus, não querer saber de nada. Mas apareceu um crente no caminho dele e o desafiou a ir à igreja, e ele ia ter um encontro com Jesus, e ele não aceitava, e aquela pessoa sempre insistia, e ele aceitou, não porque ele queria, ele aceitou para aquele crente sair da vida dele de uma vez. Eu vou lá e esse crente sai, me deixa em paz. Só que ele não sabia que quando aquele nome disse que eu vou, aquele cristão começou a orar, dia e noite, orando, mesmo sem ter a certeza se ele ia ou não. E de repente aquele homem aparece lá com a tua esposa: boa noite, eu quero, não, quero saber de nada, boa noite, eu quero entrar, e vamos ver logo como é isso aqui, que eu quero ir embora. E ele começou a ouvir o culto, e ouve a pregação, e ele se arrependeu e entregou a sua vida para Jesus. Aí você diz assim: está tudo bem, está tudo resolvido. Está não. Ele via corações queimando da presença do Espírito Santo naquele lugar. Ele via ali altares que tinham ainda intimidade com Deus. E ele dizia: Deus, eu não aceitei a tua vida para ficar frio assim, para ficar parado desse jeito. Eu quero que eles tenham também. Eu quero sentir o que eles estão sentindo também. Eles parecem que estão no céu, não estão na terra. Eu quero isso. E aí, como Paulo, ninguém ensinou a ele, quem ensinou a Paulo foi Deus, as Sagradas Escrituras. Ele disse: eu vou orar. Ele orou 1 hora, nada. No outro dia ele disse: Deus, eu orei 1 hora, sabe uma coisa, está pouco.
eu vou orar 2 horas. E orou 2 horas. Eu disse, nada ainda, Deus. Eu vou orar 3 horas. E o tempo foi passando, ele já estava orando 4 horas. Eu disse, nada ainda, Deus. Ele disse alguma coisa, agora eu vou orar 5 horas. Aí o Espírito Santo de Deus disse, aí, começa a orar aí. Começa a orar nessas 5 horas. E ele disse que quando estava orando, algo de Deus sobrenatural começou a acontecer na sua vida. E ele disse que daquele dia em diante, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele disse, eu só não fui Jesus, mas o que era para ser como cristão, eu procurei ser na minha vida. Esse é o verdadeiro encontro com Deus, quando há uma transformação verdadeira e genuína no nosso ser, no nosso coração, quando o nosso altar começa a queimar diante da presença de Deus. Não é com um dia de oração, não é com um dia de jejum, não é com um dia de clamor, é com persistência, é com luta, é com perseverança, até o céu se abrir para nós. Porque tudo isso, irmão, porque nós somos miseráveis pecadores. Deus não tinha que fazer nada por mim nem por você. Então é o mínimo que você tem que fazer, é clamar até esgotar toda a sua lágrima diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a como voltar à oração de verdade, a voltarmos a ter fome e sede da presença de Deus, acreditar que o impossível ainda é possível, voltarmos a acreditar que Jesus fez, que Ele faz e continua fazendo. Já percebeu às vezes como lemos a Bíblia ou falamos de Jesus? Porque na época de Jesus, Jesus fez isso. Porque lá na época de Jesus, Jesus fez aquilo. Ele é o mesmo ainda, você foi que mudou. Ele ainda é Deus do impossível. Ele é o Deus ainda que responde orações. Ele é o Deus que faz o que o homem não tem condições, que o homem não tem capacidade para fazer. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente e para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estou perguntando a você, como anda o teu altar? Como está o teu altar? Como está o teu altar, o teu coração diante de Deus? Está quebrado? Está sem lenha? Apagado? Ele está frio? Ele está rancoroso? Jesus, Ele ainda é o mesmo. Aquele que disse levante e anda, ainda é o mesmo. Aquele que disse, põe lamas aí no olho dele. Ele pegou com laminha assim, no olho do cego lá e voltou a enxergar. É o mesmo. Ele ainda é o mesmo que, quando viu aquele homem endemoniado, aquele gadareno, rejeitado, esquecido já pela sociedade, que não tinha chance de mais nada na vida, ele disse, tem um encontro com esse homem. E Jesus restaurou a vida daquele homem e voltou para o seu lar, para a sua família. Jesus ainda é o mesmo que restaura vidas. Jesus ainda é o mesmo que salva. Mas como é que está o teu altar? Aonde é que está a tua oração? No teu celular? Deus, eu quero um celular novo. Deus, eu tenho contas para pagar. Sim, temos tantas coisas para resolver. Mas como está o teu altar para vidas que precisam também de Jesus? Como está o teu altar com relação à tua igreja? Será que você está vendo verdadeiramente um avivamento? O avivamento, ele não começa com um monte de gente dando glória a Deus, ou a igreja lotada. O avivamento, ele começa em mim.
Ele começa em mim quando o fogo do altar do Espírito Santo começar a arder em mim, despertará outros a desejarem de novo a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Ore a Deus, peça ajuda a Deus para que Ele possa restaurar o teu altar, para que Ele possa restaurar o teu coração diante do Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja nesta noite, e desde já eu agradeço.